Como desenhar um dragão? Desenhando um dragão de fantasia. Desenhe a base do peito e dos quadris do dragão. Comece fazendo um círculo grande quase no meio da página. Use um compasso se você quiser que ele fique perfeitamente redondo. Depois, adicione um segundo círculo, que tenha 2/3 do tamanho do anterior. Do lado esquerdo dele, deixe um espaço entre os dois. A forma maior vai representar o peito e os ombros do dragão, enquanto a menor vai representar os quadris. Deixe um espaço entre os círculos, ou o corpo do dragão vai ficar curto demais. Quanto maior for a distância entre os círculos, mais longo o dragão vai ficar. Tenha cuidado para não desenhar círculos muito grandes, ou o resto do dragão não vai caber na folha de papel. Desenhe a base da cabeça do dragão. Desenhe um círculo que tenha cerca de 1/3 do tamanho do que representa o peito do bicho. Faça-o um pouco acima e à direita dessa forma anterior, mas deixe um espaço, que vai determinar o comprimento do pescoço da criatura. Por fim, adicione um trapézio de pontas arredondadas saindo do lado direito do círculo. Ele vai ser o focinho. Use um compasso se quiser fazer um círculo perfeitamente redondo, mas fique à vontade para desenhar tudo à mão livre. Não ponha muita força no lápis na hora de desenhar a base da cabeça, pois você pode precisar apagar e começar de novo. Desenhe o pescoço, a barriga e as costas do dragão. Começando na base da cabeça, desenhe uma linha em S, que vá até o lado direito do círculo maior. O peito. Em seguida, desenhe outra linha parecida saindo do lado esquerdo da cabeça e chegando ao mesmo lado do peito. Na sequência, conecte os 2 círculos grandes, peito e quadris, com 2 linhas curvadas de leve para cima. Elas vão representar a barriga e as costas da criatura. Não conecte as partes do dragão usando linhas retas, ou o corpo dele vai tomar uma forma estranha. Desenhe a base das pernas do dragão, começando mais ou menos no centro do círculo grande. Desenhe um menor que, aberto e que se estenda para o lado direito, até passar do círculo em si. Depois, adicione mais um menor que, começando no canto esquerdo do círculo que representa o peito, para representar a outra perna dianteira. Repita o processo no círculo que representa os quadris e, por fim, faça 4 traços horizontais que indiquem as patas da criatura. Alguns dragões não têm pernas dianteiras, e sim somente as traseiras e as asas. Decida se é o caso da criatura que você está fazendo. Contorne todas as bases do dragão que você fez até agora. Adicione detalhes à cabeça, ao pescoço, à barriga, às costas, às pernas e às patas do dragão, tentando deixar as pernas com a mesma espessura que o diâmetro da cabeça. Lembre-se de que a criatura provavelmente tem músculos, sobretudo na base do corpo. Por fim, adicione 3 ou 4 garras a cada pata, caso queira deixar os músculos do dragão mais realistas. Você também pode desenhar mais círculos e ovais em cima das linhas de base. Use fotos de dinossauros, lagartos e outros répteis como referência para fazer as pernas e patas do dragão. Adicione a cauda curvada a partir dos quadris do dragão, começando no canto esquerdo do círculo que representa os quadris do dragão. Desenhe 2 linhas curvadas e longas, que se afinem cada vez mais e se encontrem na ponta.
Termine-as no lado superior esquerdo da página. Você também tem a opção de fazer uma espécie de ponta de flecha no fim da cauda. Dê o comprimento que você quiser à cauda do dragão. Só não se esqueça de afinar a cauda do dragão conforme se aproxima da ponta. Desenhe a base das asas do dragão. Comece a base das asas em cima do círculo que representa o peito do dragão. Estenda-a para cima, formando dois, menor que, abertos, um do lado do outro, como mostra a imagem. Em seguida, puxe essas linhas para trás e adicione os detalhes que restam, antes de terminar em cima do círculo que representa os quadris. Você pode adicionar espinhos às pontas dianteiras das asas do dragão. Desenhe as asas com o tamanho que você quiser. Desenhe as membranas das asas do dragão, começando na ponta das asas que fica em cima da cauda. Desenhe uma linha curvada para cima que se conecte ao traseiro do dragão. Tente formar uma espécie de M, adicionando uma linha reta a mais no meio da asa, para indicar o osso, ou a articulação, dessa parte do corpo. As asas da maioria dos dragões de fantasia são bem parecidas com as de um morcego. Use uma foto desse animal como base. Desenhe os chifres e os detalhes da cabeça do dragão. Comece fazendo círculos pequenos para os olhos. Depois, adicione uma linha em cima deles para indicar a emoção da criatura. Como dar um ar ameaçador ao seu olhar. Desenhe também uma boca na forma de uma linha que parta do focinho e chegue ao centro do círculo de base, bem como algumas presas saindo por baixo. Por fim, dê dois chifres curvados saindo da coroa da cabeça do dragão. Pense em uma forma que dê mais vida à sua criação. Alguns dragões têm orelhas com a mesma forma das asas. Se você quiser adicionar esses detalhes, faça-os logo abaixo dos chifres. As pupilas do dragão podem ser redondas ou ter forma de filetes verticais, como de gatos. Apague as linhas que serviram de base para o desenho. Passe a borracha nas marcas que você fez de base para todo o corpo do dragão, incluindo os círculos e as curvas. Tenha cuidado para não desfazer nada no contorno da criatura. Por fim, recolha os pedaços de borracha do papel. Passe uma borracha de lápis ou outra menor nos pontos mais delicados do desenho. Você pode contornar a forma geral do dragão de caneta ou canetinha antes de passar a borracha no papel. Nesse caso, espere a tinta secar antes de avançar. Desenhe escamas no corpo do dragão. Depois de apagar as linhas de base do desenho, você pode adicionar escamas na forma de V ao corpo para deixar o dragão mais texturizado. Não exagere na quantidade, ou o resultado vai ficar estranho. Além disso, passe o lápis de leve no papel, para o caso de precisar apagar esses detalhes. Você não precisa desenhar escamas no dragão. Você pode ainda adicionar espinhos às costas do dragão para deixar a criatura mais texturizada. Pronto! Desenhando um dragão chinês. Desenhe a base da cabeça do dragão. Faça um círculo perto do lado superior esquerdo do papel. Não o desenhe muito grande, ou o resto do corpo da criatura não vai caber na folha. Depois, adicione um trapézio com as pontas arredondadas ao lado esquerdo do círculo. Ele vai representar o focinho. Use um compasso ou um objeto redondo como base se você quiser fazer um círculo perfeito. Desenhe a base das pernas do dragão.
Faça um círculo do mesmo tamanho que o anterior e que fique debaixo da cabeça, mas com um espaço. Ele vai ser a base das pernas dianteiras. Depois, faça um segundo círculo ao lado direito do anterior, da mesma distância que as duas formas de antes. Essa nova forma vai representar a base das pernas traseiras. Os dois círculos precisam ficar alinhados. Você não precisa desenhar círculos perfeitos como base das pernas, mas use um compasso ou um objeto redondo se quiser. Faça o segundo círculo um pouco mais distante do primeiro se você quiser alongar o dragão. Conecte os círculos para formar o corpo do dragão. Desenhe uma linha curvada em S, começando da base da cabeça e terminando depois da base das pernas traseiras do dragão. Repita esse processo do lado inferior dessas formas, seguindo o mesmo caminho que a anterior. O corpo do dragão chinês tradicional é parecido com o de uma cobra. Sendo assim, você pode usar uma foto desse animal como referência. Afine o corpo do dragão na ponta até formar a cauda. Afine as duas linhas em S, que formam o corpo do dragão conforme você se aproxima da ponta, ou seja, da cauda dele. Depois do segundo círculo, quando terminar, a criatura vai estar parecendo uma cobra alongada. Dê o comprimento que você quiser à cauda do dragão. Desenhe as pernas do dragão. Faça 2 tubos saindo dos círculos da base do corpo da criatura. Eles devem ter o mesmo comprimento que o diâmetro desses círculos, mas cerca de 1/4 da espessura. Estenda-os para baixo e adicione mais 3 ou 4 tubinhos menores, com 1/3 do comprimento das pernas em si, para representar as garras do dragão. Repita isso até ter as 4 pernas. Se não quiser, você não precisa desenhar as pernas traseiras do dragão. Geralmente, as pessoas desenham dragões chineses em voo. Se for o caso, faça as patas fechadas e para baixo. Desenhe os pelos da cabeça e das pernas do dragão. O dragão chinês tradicional tem pelos longos nos lados do rosto e nas bases das pernas. Faça tufos no ponto que corresponderia ao maxilar da criatura. Depois, adicione-os também às áreas onde as pernas dele se conectam ao corpo. Você pode fazer pelos mais longos ou mais curtos. Se quiser, desenhe uma espécie de crina nas costas inteiras do dragão. Desenhe os detalhes do rosto do dragão. Comece fazendo as sobrancelhas na frente da cabeça do dragão seguindo o mesmo estilo do resto dos pelos. Depois, faça círculos pequenos debaixo delas para representar os olhos e as pupilas. Adicione também uma linha curvada no lado do focinho para indicar a boca, bem como algumas presas expostas para baixo. Por último, faça 2 linhas finas e longas saindo de cima da boca para representar os bigodes. Você também tem a opção de fazer chifres, ou mesmo galhadas, saindo da testa do dragão. Se quiser desenhar orelhas, faça-as na forma de ovais dos lados da cabeça. Apague os círculos e outras formas de base do dragão. Passe uma borracha no desenho e apague todas as linhas e os círculos que não fazem parte do produto final. Tenha cuidado para não desfazer os detalhes errados. Depois, recolha os pedacinhos da borracha que ficarem no papel. Desenhe escamas no corpo do dragão. Desenhe a letra C várias vezes ao longo do corpo do dragão. Se você preferir, faça uma linha de barbatanas
parecidas com as de tubarões, ao longo das costas da criatura. Pronto.